Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre pesquisa quantitativa. Nós já havíamos falado anteriormente sobre essa divisão entre pesquisa quantitativa e qualitativa na educação, mas nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco, mostrar alguns exemplos de pesquisas quantitativas com diferentes abordagens, com diferentes objetivos. Eu espero que isso ajude vocês a entender melhor o que vocês podem fazer nos próprios trabalhos. Eu vou deixar algumas dicas também de materiais que podem ser lidos e que ajude vocês a implementar essas pesquisas quantitativas, então, na área de educação. Então, quando falamos de pesquisa quantitativa, pensamos imediatamente na necessidade de mensurar, prever comportamentos ou descrever características de uma população com base numa análise de dados. E para que se possa trabalhar com esses tipos de dados, acabamos usando muitos elementos da estatística. Mas, retomando as principais características das pesquisas quantitativas, nós temos alguns aspectos que são importantes de ressaltar quanto à coleta de dados, apresentação de resultados e conclusões. Eu vou falar de cada um deles. Com relação à coleta de dados, na pesquisa quantitativa, estamos normalmente falando de uma coleta com um grande número de participantes. Enquanto na pesquisa qualitativa podemos lidar com 3 ou 4 sujeitos, na pesquisa quantitativa temos quase sempre dezenas ou até mesmo centenas de participantes. Outro aspecto importante é que a pesquisa quantitativa trabalha normalmente com dados estruturados. Por exemplo, usa dados que são oriundos de respostas a questões fechadas, como a gente vê no questionário da figura. Tratar com falas ou textos livres dos participantes não é impossível, mas é bem menos comum na pesquisa quantitativa. Quanto à apresentação de resultados, vamos perceber que na pesquisa quantitativa são utilizados muitos recursos como gráficos e tabelas para resumir, condensar dados e possibilitar uma melhor compreensão dos achados dos estudos realizados. Com relação às conclusões, o uso da estatística permite generalizar nossas observações de maneira mais ampla do que na pesquisa qualitativa. A partir de análises quantitativas, é possível apontar para tendências, descrever comportamentos de maneira mais generalizada. Então, resumindo, nós vimos que na pesquisa quantitativa temos normalmente métodos de coleta de dados envolvendo um grande número de participantes. A apresentação dos resultados das pesquisas é feita utilizando-se gráficos e tabelas, e as conclusões podem ser as mais generalizadas do que na pesquisa qualitativa. Agora eu vou trazer 3 exemplos com tipos diferentes de estudos envolvendo pesquisa quantitativa. Primeiro vou falar sobre o uso da estatística descritiva, depois vou trazer um estudo que busca verificar a existência de correlação entre variáveis e, por fim, vou falar sobre a pesquisa envolvendo comparações entre grupos. Com relação à estatística descritiva, eu vou deixar um link para material que detalha bem mais do que se trata, técnicas, etc. Aqui eu vou apenas comentar alguns trabalhos. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente queira conhecer a percepção dos estudantes sobre a adequação das provas do Enem do ponto de vista avaliativo. Ou então, que queremos conhecer em que medida a população conhece determinadas políticas públicas, ou qual o nível de aceitação dessas políticas. Essas são perguntas tratadas por um artigo que eu trouxe para vocês, que usa a estatística descritiva para analisar dados e apresentar resultados. Artigo de autoria de Célia Carinhato e Arabella Oliven. O artigo busca então saber se a população do Rio Grande do Sul conhece algumas políticas públicas e se as aceita ou não. Para responder essas perguntas, 990 pessoas foram entrevistadas. Os autores questionaram os participantes se sabiam ou não da existência da lei de cotas e apresentam os resultados, segmentando então esses participantes de acordo com o nível educacional: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Se observa na tabela, por exemplo, que no ensino superior a grande maioria dos participantes sabia da existência da lei de cotas, o que não acontece no ensino fundamental nem no ensino médio. Neste outro exemplo, vemos uma forma de apresentação de dados muito utilizada na estatística descritiva, que são os gráficos. Na imagem, vemos as informações da pesquisa relativas à aceitação ou não pelos participantes de 2 ações específicas, o ProUni e a lei de cotas.
Mudando o tipo de estudo, também podemos utilizar a pesquisa quantitativa para verificar a existência da correlação entre variáveis. Podemos, por exemplo, querer saber se existe alguma correlação entre o número de horas que uma pessoa passa navegando na internet semanalmente e sua faixa etária. Ou seja, existiria uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional entre a idade de uma pessoa e o número de horas que ela passa na internet semanalmente? Essa é uma pergunta que pode ser tratada com o uso da estatística para a identificação da correlação entre variáveis. Outro exemplo de pergunta que também trata da correlação entre variáveis seria: existe correlação entre o desempenho acadêmico e a percepção de autoeficácia dos estudantes? O conceito de autoeficácia está relacionado à expectativa pessoal do estudante de que um dado comportamento pode levar à obtenção de certo resultado. Esta é a pergunta realizada pelas pesquisadoras Luciana Cantarino Rodrigues e Silvia Domingos Barreira, no artigo intitulado Autoeficácia e Desempenho Escolar em Alunos do Ensino Fundamental. As pesquisadoras mostram muitas análises para perguntas distintas no artigo, mas aqui eu mostro apenas uma em que o coeficiente de correlação de Pearson é usado para verificar a existência de correlação entre diferentes variáveis que representam o desempenho acadêmico e a autoeficácia. Elas mostram no trabalho que existe correlação entre os fatores com um nível de significância P menor do que 0,01. No material indicado, vocês vão encontrar mais detalhes sobre esses cálculos e o que é o fator P, mas normalmente ele indica o quão confiável é o resultado obtido. Nosso terceiro tipo de estudo envolvendo pesquisa quantitativa trata de comparações entre grupos. Por exemplo, podemos querer conhecer se um grupo A de 240 estudantes, que faz determinada atividade utilizando tablets, tem desempenho melhor que outro grupo B de 210 estudantes, que faz a mesma atividade usando papel. Ou ainda podemos querer saber se, entre estudantes com desempenho insatisfatório, a diferença no número de meninos e meninas. Esta é justamente uma das perguntas feitas pelas pesquisadoras Andrea Ost e Selma Martinelli no artigo que vemos aqui publicado na revista Educação e Pesquisa. As pesquisadoras apresentam vários testes de hipóteses no artigo, mas aqui mostro um deles em que elas buscam mostrar se há diferença entre as médias dos estudantes com relação ao sexo em um grupo com desempenho insatisfatório, ou seja, há diferença na média das meninas e dos meninos? Na tabela vemos que há menos meninas, 10, do que meninos, 50, e novamente vemos um valor de P baixo, 0,001. O que indica que efetivamente há menos meninas do que meninos no grupo de estudantes com desempenho insatisfatório no estudo conduzido pelas autoras. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem escrever, eu vou sempre tentar responder. Um abraço